Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Que bom nos reunirmos mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós continuamos na introdução bíblica, a parte 3 agora, e a gente vai se aprofundar mais um pouco no conhecimento básico a respeito da Bíblia. E o autor coloca aqui para nós, convém aprendermos algumas informações importantes sobre como ela chegou até nós. Os conceitos fundamentais que nos habilitam a crer na Bíblia como uma fonte confiável e infalível. Vanderlei estava falando agora mesmo, sobre a forma que nós muitas vezes nem carregamos mais a Bíblia, falou do celular, mas muitas vezes a Bíblia já está no celular, Vande. Aí o pessoal anda com ela já. Oi? Agora, se está usando ela no celular, é outra história, né? Porque às vezes só carrega no celular, mas não carrega no coração, ou não lê. É igual muitos crentes que têm a Bíblia em casa, mas também não lê. Então não muda muita coisa, Agora precisamos realmente amar a Bíblia, seja ela na versão impressa ou na versão digital, e precisamos ler todos os dias, conhecer um pouco mais da revelação de Deus. Então a lição 3, ela fala para nós aqui o que é a revelação, como que Deus revelou ao homem. E o primeiro aspecto é a revelação geral, que é quando Deus se revela ao homem de forma ampla. Ele se revela por meio da natureza. Quando nós olhamos para toda a criação de Deus, nós vamos ver os feitos maravilhosos de Deus, a grandiosidade, cada detalhe de cada ser vivo, de cada coisa criada, ou até mesmo de coisas inanimadas, sem vida, mas que em tudo revelam a glória, a magnificência, o poder de Deus. Viajando aí pelo nosso Brasil aí, o Eli também pode testemunhar disso, A gente vê as paisagens como são diferentes, dependendo do lugar onde a gente chega, temos as montanhas, os vales, paisagens do semiárido, e a diferença, por exemplo, da paisagem aqui do sul com a do Nordeste, ela é gritante. A gente fala assim, estamos no mesmo país, mas a diferença de características, de vegetação, tipo do solo, são completamente diferentes. E nisso a gente vê a mão de Deus. Passando também ali pela região de Minas, uma região que tem muitas montanhas, a gente fica impressionado com a grandiosidade de tudo aquilo, Então, nisso tudo, nós vemos a marca de Deus, a impressão digital de Deus ali. Em tudo nós vemos o DNA de Deus. Não tem como a gente olhar para a natureza, para tudo que foi criado, e não conseguirmos acreditar que isso não tenha sido criado por um ser inteligente, um ser maior do que tudo e que todos. A hora que quando nós olhamos para o céu à noite e vemos as estrelas, a imensidão, a vastidão do espaço, é impossível não crer num Deus que criou todas essas coisas. Então, nós podemos ver que, em primeiro lugar, Deus ele se revela ao ser humano através da sua criação. Se revela através da natureza, na perfeição, nos detalhes. Quando nós olhamos até mesmo para o ser humano, a gente está tão acostumado a falar do ser humano, mas se a gente parar para pensar na complexidade que existe no corpo humano, nos animais, o complexo da cadeia de vasos, de células, de órgãos, com as funções mais variadas e interdependentes,
a gente fica impressionado. Recentemente, eu assisti um vídeo falando sobre o design inteligente. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar sobre isso. E as pessoas que defendem o design inteligente, eles creem em um Deus que criou todas as coisas, ou em algum ser inteligente que desenvolveu tudo de uma forma ordenada, né, e usou a inteligência para fazer o design. E aí ele foi mostrando várias coisas vários padrões que se repetem na criação, no universo. Um outro grupo de cientistas, ao sequenciar o DNA humano, eles encontraram uma série de números que, quando convertidas para o alfabeto hebraico, eles formam a palavra Yahvé. Em outras palavras, eles dizem que essa sequência ela vai se repetindo várias e várias vezes. E é uma das poucas que se repetem assim com tanta proximidade. E nisso eles acreditam que essa é a assinatura de Deus na sua obra-prima. É Deus se revelando ali, mostrando, olha, isso aqui foi eu que fiz. O que eu quero dizer com isso? Que Deus está por trás de tudo. Ele se revela em tudo, em todas as coisas. Ele se mostra como o Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tem poder para fazer qualquer coisa, que está em todos os lugares ao mesmo tempo e que conhece tudo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 18 a 20. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Então, Deus se manifesta em toda a sua criação. A assinatura de Deus está em todos os lugares. E por esse fato, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, olha, eu não sabia. Eu não conhecia. O próprio Deus está falando que o ser humano, diante dele, é indesculpável, porque ele se faz aparecer, ele se mostra em tudo e em todos. Basta abrir os olhos para ver. Salmo 139, de 7 a 16, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não são escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim,
todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Esse texto aqui do salmista Davi, ele exalta a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. O salmista aqui, ele diz, olha, eu não posso fugir da sua presença. Não tem nenhum lugar onde eu possa me esconder de Deus. Porque Deus é onipresente, ou seja, Ele se faz presente em todos os lugares. Ele está em todos os cantos. Seja aqui, ou se alguém quiser tomar um foguete, né, e ir para qualquer ponto do espaço, Deus ali está também. O salmista está dizendo, olha, Deus, Ele não apenas está em todo lugar, como Ele também me guia. Ele está sempre comigo, onde quer que eu possa ir. Olha o que diz o verso 9 e 10. Se eu tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Então Deus, Ele se revela para nós, nos guiando pelas suas mãos, nos levando à sua presença, guiando os nossos passos, segurando em suas potentes mãos. Nada pode ficar oculto aos olhos dele, ele é onisciente. Né? Olha o verso 11 e o verso 12. Né? Se eu disser as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas serão escuras para ti. Não são escuras para ti, aliás, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Então não tem nenhum lugar onde os olhos de Deus não possam observar. Agora, o mais espantoso de tudo é saber não apenas isso aqui. O mais impressionante de tudo é saber que Deus, Ele pode olhar para nós e não apenas nesse corpo mortal que nós temos, mas Ele olha para dentro de nós, para a nossa alma, para o nosso coração. Ele olha para aquilo que está passando na nossa mente. Ele conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos mais íntimos e profundos que ninguém jamais poderia conhecer. Talvez até nós mesmos desconheçamos algumas coisas a respeito de nós mesmos, mas Ele conhece. Olha que conhecimento impressionante e profundo que Ele tem a respeito de cada um de nós. E tem gente que ainda acha que pode enganar Deus, né? Tem gente que ainda acha que pode dar um drible no conhecimento de Deus. E aí o verso 13 em diante diz, olha, pois tu formastes o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho certeza disso. Então não existe nada que esteja oculto. Deus nos formou nos menores detalhes. Né? Como dizem os cientistas, Ele imprimiu a sua assinatura no nosso DNA, que é uma das menores partes da composição do nosso corpo, né? É ali que está toda a informação genética da cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, as doenças que nós podemos ter, os anos que nós poderemos viver, está tudo impresso ali, tudo codificado ali. O irmão Eli, que é entendido desses assuntos, aí pode dizer até melhor do que eu, como que isso funciona. É uma coisa impressionante, está além da nossa capacidade de compreensão. Mesmo os cientistas mais inteligentes, eles ainda não conseguiram desvendar todo o mistério que há por trás do nosso DNA, mas Deus conhece cada informação contida ali, cada detalhe.
Ele conhece todas as coisas. Verso 16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa impressionante. Então Deus já conhece toda a nossa história, a nossa trajetória, antes de nós existirmos. Ele já sabia o que iria acontecer com cada um de nós. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E além disso, Ele é soberano. Porque Ele ainda direciona, mesmo as escolhas erradas que nós fazemos, Ele ainda direciona para um fim e o propósito que Ele já predeterminou para cada um de nós. É uma coisa estranha, né? Louca. Complicado de entender. Mas a gente não precisa entender. A gente só precisa crer que Ele sabe e conhece cada um de nós. Esse exercício que nós fizemos aqui de olhar o texto e darmos algumas interpretações, também pode ser chamado de teologia e alguns princípios de interpretação e exegese. Mas atente para o fato de que as teologias construídas precisam ter embasamento bíblico e não podem contrariar a própria Bíblia em suas diversas e gradativas revelações canônicas, ou seja, revelações sagradas. Então nós temos aqui que Deus ele se revela ao ser humano através da sua criação, através de cada detalhe, de cada obra das mãos de Deus, seja ela um instrumento, uma pedra, seja ela uma árvore, seja ela o ser humano ou os astros no céu, tudo revelam a glória de Deus. E aí nós temos também a revelação por meio da providência, quando Deus interfere de modo extraordinário em nossa história pessoal ou coletiva. Olha o que diz Romanos capítulo 8, 28. Inspirado por Deus, Paulo escreveu: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E aí o autor do nosso estudo ele chama a atenção para um ponto interessante. É comum utilizar esse texto para consolar as pessoas em momentos significativos de perdas. Mas o seu ensinamento é amplamente maior do que focar-se em um ato isolado que acontece na vida pessoal de alguém. A expressão todas as coisas trabalham juntas significam que a soma e o conjunto dos fatos em proporções cósmicas cooperam, colaboram e agem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, conforme, consegue compreender e imaginar isso? Então, a gente não pode olhar para uma obra de arte apenas para um ponto e dizer, o que será que isso significa? Sem contemplar todo o conjunto da criação, tudo aquilo que compõe aquela obra de arte. Um exemplo, para deixar isso mais claro. Se eu pegar um quadradinho, alguém olhar para aquele quadrado e falar assim, isso é um quadrado, ou um retângulo. Mas se eu colocar mais um retângulo do lado, se eu fizer um telhadinho em cima, aquela imagem, ela vai mostrar-se como uma casa, o desenho de uma casa. Então, ele deixa de ser apenas um quadrado ou um retângulo e torna-se a imagem de uma casa. Quando o Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem, ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa ampliar a sua visão e ver o que está por trás de tudo. Você precisa abrir os seus olhos e ver que não apenas isso que aconteceu neste momento, mas se você somar isso, mais aquilo outro, você vai ter, então, o quadro completo da obra que Deus está realizando. Por isso que fala que todas as coisas cooperam. Não é uma circunstância isolada que vai escrever a nossa história, mas é o quadro completo
que se revela pela obra das mãos de Deus, pela criação de Deus, por aquilo que Deus quer fazer e revelar em nossa vida. Então, todas as coisas cooperam. Seja o trabalho, ou por uma dificuldade que nós enfrentamos, seja a nossa família, tudo isso em conjunto, eles vão se encaixando para mostrar a obra-prima de Deus. Como num quebra-cabeças, a gente pega um quebra-cabeça, por menor ou maior que ele seja, nós precisamos encaixar as peças até termos a figura completa formada e dizermos, olha, esta é a imagem X, isso aqui representa tal coisa. Também é assim na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E somente quando nós temos todas as peças encaixadas, nós poderemos ver com clareza qual o plano de Deus para a nossa vida, para a igreja, para a humanidade. Deus também se revela por meio da consciência. A natureza moral, o certo e errado. Existe algo forte no íntimo da pessoa que a faz crer na existência de Deus. Todas as pessoas na face da terra, até mesmo o ateu, que diz que não acredita em Deus, em algum momento da sua vida, ele vai dizer, ai meu Deus. Pode ter certeza disso. Alguém certa vez disse que todo ateu é alguém frustrado com Deus. Que em tese deixou de acreditar em Deus porque Deus não fez exatamente aquilo que ele queria. Não sei se a pessoa está certa nesse raciocínio, né? Mas é uma teoria. Então, o que eu quero dizer aqui com isso é que todos nós, no nosso íntimo, cremos na existência de algo maior. De alguém, de um ser que criou todas as coisas, de um ser que nos criou, de um ser que está dirigindo a história. E isso, como eu disse, está impresso no nosso DNA, é a assinatura de Deus em nós. Bem como há algo de subliminar no coração do ser humano, o princípio da lei impressa por Ele mesmo em nós. Antes de olharmos Romanos 2,15, vamos lá em Eclesiastes, capítulo 3. Verso 11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus, ele já imprimiu em nós o conceito de Deus, que o ser humano precisa buscar a Deus, que tem algo, certa vez alguém disse que existe um vazio tão grande no ser humano, que não pode ser preenchido por coisa alguma, e este vazio ele tem o tamanho exato de Deus. Em outras palavras, Deus, ele, para a nossa vida ser completa, nós precisamos inserir Deus na nossa história, na nossa vida. E o ser humano, de uma forma ou de outra, ele sempre irá buscar esse contato com Deus. Ele sempre vai buscar essa direção de Deus para a sua vida. Ele sempre vai buscar se completar com algo mais ou com Deus em sua vida. Romanos 2,15 diz, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração, a própria consciência deles mostra que isso é verdade, os seus ensinamentos, que às vezes os ocultam e às vezes os defendem, também mostram isso. Ou seja, Paulo está falando, todos nós temos um conceito de padrão ético. Às vezes a gente até faz a coisa errada, mas a gente sabe o que deveria fazer de certo. Deus já imprimiu isso em cada um de nós. Ele já colocou isso no nosso coração. As pessoas não precisam de um emaranhado de leis
para saber que matar é errado. As pessoas não precisam de leis para saber que tirar algo de alguém é errado. Por quê? Porque isso já é algo natural no ser humano, que Deus já inseriu, já colocou lá no coração do ser humano. Nós temos também a revelação especial de Deus. Tem muita gente que diz assim, eu vou lá na igreja tal, porque lá tem fulano que revela, lá tem o profeta X, Y, Z. Na verdade, a revelação de Deus para a vida do homem está aqui, na Bíblia. A gente não precisa de ninguém com essa capacidade especial para profetar. É um verbo novo aí, sobre a nossa vida. Da profetada aí a 3x4. Profecias humanas que na grande maioria das vezes não se cumprem ou apenas afirmam o óbvio. Eliezer está rindo, né, Eliezer? Mas é assim. Paga 10, recebe uma. Tem os revelamentos também, né? Deus está dizendo, tem uma pessoa que fala assim, que certa vez alguém falou assim, que Deus tem um grande plano para a sua vida. Ele falou assim, mas pastor, Deus tem um grande plano para todo mundo. Basta a pessoa querer, né? Seguir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Então não precisa de ninguém falar, Deus, você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, Deus tem um grande plano para você. Se a gente se dispõe a ser um instrumento nas mãos dele, ele sempre vai ter um grande plano para nós. E ninguém precisa dizer isso para nós, afirmar o óbvio. Porque isso é óbvio. Então Deus, ele se revela, a revelação especial de Deus para o ser humano, ela se dá por meio da Bíblia. Podemos crer na existência de Deus sem ela. Mas nós não saberemos nunca quem Deus é. O que deseja e espera de nós, suas promessas. É através da Bíblia que passamos a entender e compreendê-lo melhor e ter um relacionamento com Ele. Então, a gente pode até crer na existência de Deus sem a Bíblia, mas se nós quisermos conhecer melhor Deus, nós precisamos ir até a Bíblia. Se nós quisermos conhecer o caráter de Deus, os planos de Deus para o ser humano, as suas promessas para a nossa vida, precisamos ir à Bíblia. E precisamos estudar a Bíblia e perguntar para Ele o que é que Ele quer nos ensinar quando nós lemos um determinado texto. Pode ser que, de repente, nós leiamos o mesmo texto 10, 20, 30, 40 vezes ao longo da nossa existência. E, de repente, numa outra leitura, Deus revela alguma coisa que para nós passou batido 50, 60, 100 vezes. Porque aquele detalhe, aquilo ali era para aquele momento específico. Então Deus, ele tem o poder de falar conosco através da palavra de Deus, à medida em que nós abrimos nosso coração para Ele, e à medida em que Ele deseja revelar aquilo que está oculto ali. Às vezes tem coisas que ficam nas entrelinhas. Às vezes tem coisas que estão ali subjetivas, não estão claras. Mas ao ler o texto, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para enxergar aquilo que nós não conseguíamos enxergar. Como se as letras e as palavras saltassem aos nossos olhos. Como se
descortinasse um novo mundo a partir daquelas palavras que Deus chamou a nossa atenção. Deus também se revela de modo especial por meio de Jesus. Em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, Jesus é a figura central. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, convergem para a pessoa e a figura de Cristo. Tudo, em algum aspecto, vai mostrar Cristo. Vai mostrar o plano da salvação de Deus para com o ser humano. Jesus é a palavra viva de Deus, a revelação especial da palavra. Olha o que diz lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aí o verso 10 diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus é o Verbo de Deus, é a revelação de Deus, a plena revelação de Deus para o ser humano. Por isso que eu digo que nós não precisamos de revelação extra. Jesus é a plena revelação de Deus para a nossa vida. Apocalipse 19, verso 11, aliás, verso 13, diz assim: está vestido com um manto e encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus, ou seja, Jesus Cristo é o Verbo de Deus. E Hebreus capítulo 11, aliás, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E o verso 4 completa: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então nós vemos aqui que o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser Deus. Precisamos de outra revelação além dessa? Jesus é a plena revelação do poder de Deus. Jesus é a revelação da glória e da majestade de Deus. Nós precisamos apenas conhecê-lo, ter relacionamento com ele, buscarmos a presença dele. Inspiração. O que significa? O autor cita aqui alguns exemplos, para nós. Shakespeare, Beethoven, Michelangelo, alguns poetas e pintores, alguns escritores são pessoas inspiradas, pessoas que tiveram capacidade de escrever ou de realizar alguma coisa extraordinária. De acordo com a própria Escritura, inspiração significa sopro de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jó 32,
verso 8, diz: E na verdade há um só Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. E 33:4 diz: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus ao homem. E note uma coisa interessante. O próprio autor do nosso estudo ele fala, né? Deus ele nos enche com o seu Espírito. Ele guia de modo sobrenatural homens falhos para que escrevam a sua palavra. E é interessante aqui que Deus ele preserva a personalidade dos autores bíblicos, o estilo de redação, o temperamento, as características. Apesar da Bíblia ter uma uniformidade em seu conteúdo, cada escritor inspirado por Deus, ele escreve de acordo com o seu conhecimento. Ele escreve de acordo, ele imprime nas páginas da Bíblia o seu temperamento, o seu estilo de redação. O estilo de João, por exemplo, é diferente do estilo de Paulo. O estilo de Mateus é diferente do estilo de Lucas. O estilo de Isaías é diferente do estilo de Jeremias, que é diferente do estilo de Moisés, que é diferente do estilo de Davi e de tantos outros escritores, né, dos cerca de 40 escritores da Bíblia. Cada um deles tinha características, personalidades diferentes que não foram mudadas por Deus. Eles foram inspirados, foram cheios com o Espírito Santo para escrever a Bíblia, mas preservando as suas características. Amós, né? Ele continuou sendo o fazendeiro, o agricultor que ele era. Ele não foi transformado num profeta, simplesmente. Ele foi lá, entregou a mensagem que Deus queria e depois voltou para a sua vida, normal. Iluminação. A iluminação ocorre também por meio do Espírito Santo de Deus. Veja os textos que falam sobre esta função específica do Consolador e responda às perguntas que se seguem. João capítulo 16, verso 13 e 14 diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vocês. O Espírito Santo ele também traz luz à nossa mente, para que ao lermos a palavra de Deus, a palavra de Deus seja entendida para nós de maneira clara, quando nós realmente buscamos compreender o que ela está nos ensinando. Então precisamos buscar essa iluminação do Espírito Santo. Então quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. E qual é a verdade que o Espírito Santo revela, mencionada no texto? A verdade é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 16, e aí nós encerramos a nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, diz assim: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las,
pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, de acordo com o texto aí, o que foi que Deus preparou para nós? Ou para aqueles que o amam? Né? No verso 9 diz: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram no coração humano. Coisas que são impressionantes, coisas que estão além do entendimento do homem natural. Coisas que só podem ser reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver o papel do Espírito Santo. Os versos 10 a 12 nos mostram isso. Que o Espírito Santo, ele examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque é o Espírito Santo que conhece, ou melhor, é o Espírito Santo que é o próprio Deus e revela Deus a cada um de nós. E o texto também nos mostra aqui que o Espírito Santo de Deus agora também está em nós, por causa da obra por causa da obra que Cristo fez em cada um de nós. Então, que nós possamos compreender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação de Deus a cada um de nós. Que nós possamos compreender que Deus também se revela para nós por meio das coisas criadas da natureza, por meio da providência, por meio da consciência que está impressa em cada um de nós. Deus se revela a nós também por meio de Jesus Cristo, da sua palavra e do seu Espírito Santo, que revela a cada um de nós a sua vontade e a sua soberania. Que possamos ser cheios assim, então, com o Espírito Santo de Deus, para a glória do Pai. Amém? Semana que vem nós encerramos esta apostila e depois começaremos outra. Deus nos abençoe, tenhamos um restante de dia na presença dEle, lembrando que logo mais à noite teremos também a celebração do culto. E agora tem novidades, né? O Estado já baixou aí uma portaria nova, liberando até 50% da capacidade do templo, respeitadas as regras de distanciamento social e de higiene que já estavam pré-determinadas, né? O uso da máscara, a higienização com álcool gel e todas as outras demais regras já vigentes. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos encha com a sua presença, em nome de Jesus. Amém.